Que maravilhoso é a gente poder participar nesta promessa do Senhor. Que maravilhoso, né? Antes de eu entrar no tema desta manhã, eu preciso manifestar minha gratidão aqui, de maneira muito direta, por algumas pessoas da Sala 57 que têm sido assim, uma luz, tem sido uma acompanhante das minhas caminhadas. E louvado seja Deus por isso, pessoas que têm orado constantemente, nos têm enviado orações. Eu não posso pecar com os nomes, mas eu preciso fazer menção de alguns, pelo menos. A irmã Miriam, o pastor Wagner, a irmã Vani, a irmã Val, a irmã Otaviana, a irmã Sirlene, a irmã Anderlândia, a irmã Flávia, a irmã Kelly, a irmã Salamandra, a irmã Zélia, a irmã Clarice, a irmã Irene, a irmã Liliane. Nossa, são tantas as pessoas, a irmã Iclei, algumas pessoas, a irmã Lília, que tem constantemente orado por esse servidor, orado por minha família, e eu tenho que agradecer a Deus por essas pessoas que, inclusive, têm feito vários momentos pedidos para que nós pudéssemos estar de novo aqui na Sala 57. E a gente vai administrando as coisas, tentando da melhor maneira. E graças a Deus, nos meus projetos para este ano, a gente precisa firmar os passos, especialmente nesta direção. Eu quero agradecer a irmã Ellen Mello, que apareceu aqui também, dando essas boas-vindas, uma amiga desde quando morava em Brasília. Meu carinho especial a todos que manifestaram o seu carinho aqui no chat. Minha gratidão imensa, minha gratidão imensa. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Amados, nós vamos ao texto da Bíblia, a palavra do Senhor. Vamos então à palavra de Deus. Desculpa, vamos ver se eu consigo colocar aqui no modo de tela cheia, para não sei se afeta alguma coisa por aí, mas aqui acho que deu certo. Nós vamos a um trecho da palavra de Deus que está no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos pensar a palavra de Deus a partir do versículo de número 16. Vamos tomar esse trecho da palavra do Senhor a partir do versículo 16 e vamos pensar juntos o texto e também a nossa vida. Vamos pensar juntos esta ideia. E eu quero de maneira especial, então, começar lendo o texto, onde diz a palavra do Senhor assim: digo, porém, andai no Espírito. Andar no Espírito. Esse é, sem dúvida nenhuma, o maior desafio do cristão frente à guerra que o apóstolo planteia em seguida. Andar no Espírito, sabe que esse é o desejo do nosso coração? Sabe que se eu perguntar aqui, se alguém aqui está caminhando no Espírito, provavelmente todos nós responderíamos dizendo que sim, estamos caminhando no Espírito, estamos uma temporada na Sala 57, estamos uma temporada lendo literaturas que nos ajudam a afirmar essa nossa decisão, esse nosso propósito, esse nosso caminhar no Espírito, e a gente está numa luta continuada para caminhar no Espírito, e eu digo para ti que está bem. Esse é o desejo mais claro e mais profundo do nosso coração nesta manhã. Mas à medida que a gente vai discorrendo o texto do apóstolo, a gente se dá conta de que algumas ideias que o próprio texto vai nos planteando nos ajuda a fazer uma autoavaliação e perceber se a gente realmente está caminhando no Espírito ou não. E é interessante, o apóstolo ele introduz o parágrafo
fazendo uma conexão com aquilo que ele vinha dizendo anteriormente, especialmente o versículo de número 13, quando ele diz ainda assim, ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, aquilo que o pastor Wagner acabou de mencionar aqui ainda há pouco. Agora, nota, o apóstolo vai fazer menção aqui, na introdução do seu novo parágrafo, no versículo 16, daquilo que ele vinha dizendo anteriormente, assim que até poderíamos dizer que o que ele está dizendo é o que eu já disse, o que eu estou dizendo é isto. O apóstolo vai usar de um princípio que a gente chama de paralelismo antitético, muito usado no Antigo Testamento, mas também a gente percebe muito nos discursos, nos temas, mas especialmente ali os sermões de Jesus. Olha, por exemplo, para o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa dizendo no capítulo de número 5 que Jesus tinha as multidões diante dele para ouvir-lhe. Sim, mas curiosamente a Bíblia diz que no final do Sermão do Monte Jesus faz esse paralelismo antitético quando divide o grupo divide o grupo em dois. Divide o grupo em os que ouvem e praticam e os que ouvem e não praticam. E você pode observar esse paralelismo em diferentes momentos. Quando Jesus vai introduzir as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, ele outra vez apresenta o paralelismo quando diz que diante dele tinha o grupo dos que o ouviam e o grupo dos que o criticavam. Assim como na parábola das 10 virgens aparecem os prudentes e os imprudentes, ali no capítulo 24, 25, bom servo e mau servo, você vai encontrar também o servo fiel e o servo infiel, esse paralelismo que o Senhor vai colocando. E aqui o apóstolo Paulo vai abrir também com esse mesmo princípio usado por Jesus. E então o versículo 16 nos mostra esse paralelismo dizendo, ou você anda no Espírito, e então termina dizendo, e jamais satisfareis os desejos da carne. Não existe uma terceira via, somente duas vias. Ou a gente anda no Espírito, ou então a gente vai começar a satisfazer os desejos da carne. E sabe que quando a gente lê esta palavra, desejo da carne, a gente já pensa logo nos pecados de aberração, da sexualidade, da imoralidade. Mas quando a gente chega no versículo de número 19, a gente se dá conta de que tem que ver, por exemplo, com as inimizades, com os ciúmes, com a ira, com a falta do domínio próprio, e não necessariamente apenas com outras aberrações pecaminosas. Agora, nota bem, o apóstolo, ele começa com um verbo que está no imperativo, o que não é uma opção para o cristão. Pode ser uma opção para o religioso, sabe? Porque existem pessoas que conseguem ser religiosas sem ser cristãos, né? Ou sem ser cristãs, perdão, mas não é uma opção para o cristão. Então, ele traz o verbo andar no Espírito, e é um imperativo. Andai no Espírito. Sim? E andar no Espírito, aqui nesse texto, equivale a caminhar por todas as partes, sendo assim conduzido pelo Espírito Santo. A presença do Espírito se manifesta na conduta de quem o tem em sua vida. Eu gosto, por exemplo, da passagem do livro de Atos, quando o apóstolo Paulo diz que quer ir para cá e o Espírito diz não, não é por aí, ele quer ir para o outro lado e o Espírito diz não, não é por esse lado, e se deixa conduzir pelo Espírito Santo.
Amados, tem sido um clamor nosso, a gente tem lido livros, a gente tem buscado no Senhor, a gente quer diariamente o batismo do Espírito Santo, a gente quer andar no Espírito, e essa identidade produz em nós um tipo de liberdade espetacular, o apóstolo mencionou no versículo 13. Sabe, andar no Espírito precisa produzir em nós essa liberdade do poder opressor das cadeias da escravidão do pecado. Alguma redundância, mas a gente precisa compreender isso com profundidade. E essa liberdade desse poder opressor que o homem natural precisa diariamente. Ele só é possível, essa liberdade só é possível quando a gente começa a andar no Espírito. E é interessante, o apóstolo vai mencionar isso aqui mesmo na carta, em diferentes momentos, quando ele lá no capítulo de número 2, versículo 20, ele diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz que quando a gente experimenta essa liberdade, a gente crucifica o eu. Já não vivo eu. É Cristo agora. Aqui no versículo de número 24, desse mesmo capítulo 5, o apóstolo vai dizer assim, olha, se vivemos no Espírito, versículo 24, não 25. Aí ele diz assim no versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, esses também crucificaram a carne. E os que andam no Espírito, diz agora, lá no capítulo de número 6, versículo de número 14, diz assim também, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo já está crucificado para mim e eu para o mundo. Nota, quando a gente começa a experiência de andar no Espírito, há 3 ações que o cristão começa a praticar em sua vida. Celcinho, a crucificação do eu. Sim, pastor. Eu sei que é muito ruim, me desculpe por fazer isso, mas assim, no seu enquadramento tem muito teto. Isso, volta para a gente que daqui a pouco tá só os seus olhinhos aqui, eu não consigo ver mais. Obrigado, Desculpa. não, Maravilha. Obrigado. Te agradeço, amigão. Te agradeço. Então, nota 3 iniciativas, 3 ações aqui que a gente precisa desenvolver nessa nossa busca do batismo diário do Espírito Santo. Eu acredito que, à medida que nós estamos buscando esse batismo diário, nós já estamos engatinhando, nós já estamos caminhando no Espírito Santo. E ao caminhar no Espírito Santo, precisa haver essa crucifixão do eu, essa crucifixão da carne e essa crucifixão do mundo, crucificados para o mundo, crucificar a nós mesmos para o mundo. Essa novidade de vida que o texto nos propõe aqui, eu gosto dessa novidade, ela só é possível. E o apóstolo propõe assim, então, ande no Espírito. Ande no Espírito. Isso significa que é viver conforme a vontade do Espírito Santo. E no paralelismo de Paulo, ele coloca assim, equivale viver no Espírito e não na carne. Equivale viver no Espírito. Por ser aqui um imperativo, é um mandamento. Por ser um imperativo, é como que a gente pode interpretar também como um mandamento, é uma ordem do Senhor, é uma exigência para a vida do cristão. Andar no Espírito exige que a gente se deixe controlar por ele. Já não é impulsionado pelas vontades, já não tem que ver com os mimos. Nós somos mimados.
Nós somos crianças mimadas, que pateiam, que fazem manha, que blasfemam, que reclamam. Conhece gente que reclama? Eu conheço gente que reclama até porque o sol nasce redondo. Sabe, já não são os caprichos, a gente se deixa conduzir pelo Espírito Santo. É isso que o mandamento estabelece, que o crente se deixe controlar, submetendo-se incondicionalmente ao Espírito Santo. E esse é o exemplo que eu citei, desde a experiência do apóstolo Paulo, quando no seu itinerário pastoral queria ir para uma cidade, o Espírito diz, não, não é aí que eu necessito de você. E a minha pergunta, quando é que nós vamos chegar a esse nível de experiência? Andar no Espírito significa ser conduzido, orientado, sustentado, dirigido por Ele. Atuando, sabe, o Espírito vai estar atuando não apenas em alguns aspectos da vida daqueles que estão sendo salvos. O Espírito, ele vai estar atuando, sustentando, dirigindo, conduzindo toda a vida desse cristão. Por isso a minha pergunta é, estamos andando no Espírito? Estamos andando no Espírito? O versículo de número 17, o apóstolo traz agora esse paralelismo de uma maneira muito mais clara, mas também nos apresenta uma guerra. Ele diz assim, no versículo de número 17, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O versículo 17 nos apresenta dois poderes, dois desejos opostos, o que a profeta do Senhor depois vai nos ajudar a entender como o grande conflito. É um grande conflito que está estabelecido na nossa mente, no nosso coração. A profeta diz que essa guerra, o palco desta guerra, é a nossa mente. E sabe, o Espírito Santo pode nos dar o controle espiritual. Somente Ele pode nos dar o controle espiritual. E é por isso que vez tras vez nós estamos jejuando, buscando entregar para o Espírito Santo esse controle da nossa vida. Olha que o irmão Wellington tem todas as quartas-feiras um encontro com muitos membros da Sala 57, é um encontro em jejum e oração. É uma busca de entregar para o Espírito o controle desta guerra. Posso te fazer uma pergunta? Nesta guerra, a quem você tem entregado munições? A Bíblia diz que o controle ou é carnal ou é espiritual. A guerra é entre a carne e o espírito. Ou você entrega as munições para o espírito, ou você entrega as munições para a carne. Eu não vou entrar aqui nos frutos, nós não vamos fazer um estudo sobre o tema dos frutos, mas quando o apóstolo apresenta as obras da carne, ou os frutos da carne, ele vai falar, por exemplo, dos ciúmes, das iras, das discórdias na igreja, dos desencontros entre irmãos da igreja. Ele vai falar, por exemplo, das divisões, das invejas. Ele vai falar desses que comem demasiado. Ei, isso são munições que entregamos para a carne. E nós potencializamos a carne nesta guerra contra o Espírito Santo, quando nós desenvolvemos esses frutos, quando nós não apresentamos o controle pessoal, melhor dizendo, o domínio próprio, o autocontrole. E quando eu falo de autocontrole, não estou falando que o poder está em ti, mas está nesse espírito que quer controlar a sua vida. Agora,
esse texto me traz, dentro desta guerra, dentro desta luta entre os dois poderes, dentro desta oposição, o texto me traz um verbo que está no presente, o verbo desejo. Quando ele menciona no versículo do número 17, ele vai dizer desse desejo oposto entre eles. Ele vai falar que a gente até deseja fazer, a gente não dá conta. E quando no versículo do número 17, é bem provável que alguma das versões vai apresentar a palavra textual, o desejo, traz no presente do indicativo para significar que esse é um desejo continuado da carne. Um desejo continuado da carne. Não tem intervalo, não tem férias. Sabe esta guerra, não existe um cessar-fogo. Não existe um cessar-fogo. A bandeira branca só será possível quando a gente finalmente se encontrar com Jesus no seu regresso. Sabe, quando você jejuma, não é um intervalo. É você colocando todas as suas munições no Espírito. Quando você ora, é você entregando as munições para o Espírito. Amados, olhemos para nossas igrejas quando chega num sábado pela manhã. Quantos dos nossos irmãos fazem, por exemplo, a assinatura da lição da escola sabatina e chega num sábado pela manhã e você pergunta quantos estudaram e você encontra que meia dúzia de irmãos estudaram a Bíblia durante a semana? Quem estamos entregando as munições desse jeito? Vamos falar do culto familiar? Já não é cultura do povo que está esperando o Senhor. Já não é cultura. Nesta guerra, a gente precisa prover munições para o Espírito. A gente precisa visitar as pessoas, orar com elas. Isso fortalece elas, mas especialmente e principalmente fortalece a gente. A gente precisa atender aos necessitados. Sabe, eu olho esses vídeos nas redes sociais, por exemplo, que alguma pessoa ou outra, provendo da sua bondade, provendo dos seus recursos, eu penso que conduzidos pelo Espírito, mesmo não sendo pessoas entregadas a Cristo, elas entram no mercado e pagam a conta de uma pessoa simples. Elas encontram uma pessoa que está pedindo na rua, juntando papelão, e então elas chegam e dão uns R$100, R$200, ajuda com um café. Não sei, eu tenho dito, pastor Wagner, Senhor, me ajuda a chegar a essa experiência. Eu quero um dia parar na rua para esse menino, para essa senhora que está pedindo comida, pedindo dinheiro lá no sinal e entregar-lhe uma cesta. Sabe, isso é munição para o Espírito. Nesta guerra, o Espírito não se ocupa, amados, de melhorar essa natureza humana que é caída, é mesmo devassa, que sente prazer nas coisas erradas. Não. Sabe, o Espírito não se ocupa em melhorar essa natureza. Ele quer, na verdade, substituí-la na regeneração. Por isso, a palavra de Deus disse que ele troca o coração insensível de pedra por um coração sensível à vontade de Deus, produzindo no cristão as obras que agradam a Deus, e são as chamadas obras do Espírito.
os frutos do Espírito. Indo a esse tema das munições do fruto do Espírito, então agora você capta quão tremendo é o pensamento do apóstolo quando ele diz que o fruto do Espírito é amor, é bondade, é benignidade, é mansidão. O fruto do Espírito é realmente você chegar em um lugar e proporcionar paz, é você proporcionar alegria. Isso são munições para o Espírito Santo. Nesta guerra no qual nós estamos metidos até a volta de Jesus. O versículo 18. No versículo 18, o apóstolo termina dizendo assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei, não estais sujeitos à lei. O fruto do Espírito, sabe, não é possível impor por lei. Eu gosto disso. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso profundo demais da palavra de Deus. Se você tomar o que o apóstolo está dizendo aqui, ele está dizendo assim: ei, você precisa se deixar guiar pelo Espírito. Na verdade, ele está conectando com o versículo 16, ele está nos conectando com o versículo 13, e ele está dizendo assim: olha, andar no Espírito é se deixar guiar pelo Espírito. Não é verdade que é essa a nossa vontade? Não é verdade que é essa a nossa busca cotidiana nos nossos encontros na madrugada com Deus? Abrir a Bíblia, debruçar-se sobre ela, orar profundo, buscar de Deus esse batismo diário, esse controle do Espírito Santo para a nossa vida. Ei, é que a gente quer ser guiado pelo Espírito, como está dizendo o versículo de número 18. Mas o Espírito traz aqui a mente do apóstolo ao escrever o texto, dizendo assim: mas existe uma outra lei. Que lei é esta? Vamos aqui a Romanos capítulo 7, versículo de número 23, porque aqui o apóstolo responde que lei é esta. E ele diz assim no versículo 23, mas vejo em meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O apóstolo está dizendo que há uma outra lei. Quando ele fala desta vontade, desse desejo de fazer o que porventura agrada a Deus, o que nós sabemos que agrada a Deus. Ele diz que quando ele quer fazer isso, ele diz que encontra dentro dele uma outra lei que o impulsiona a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E ele diz que esta lei guerreia contra a lei da sua mente. Quem é que fala a nossa mente? Quem é que fala o nosso coração? É o Espírito Santo, quando a gente se deixa guiar por ele. Mas agora o apóstolo diz assim: mas eu encontro outra lei. Outra lei. E aí agora ele apresenta essa lei. Notemos, porque o versículo 16 já nos apresenta, o versículo 16 já nos apresenta ali o que é o paralelismo antitético. Apresenta no versículo 16, apresenta no versículo 17, carne e espírito, e no versículo de número 18, ou você se deixa guiar pelo espírito, ou você vai estar sendo escravizado por esta lei do pecado. É outra vez a lei da carne. É outra vez a luta carne e espírito. Ande no espírito, ou vai andar na carne. Ou a gente fornece munições para o espírito, ou a gente vai fornecer munições para a carne. É isso que o apóstolo está dizendo. E agora no versículo 18, ele diz que ou você é guiado pelo espírito, ou você então vai ser um escravo desta outra lei,
que é a lei que guerreia contra essa vontade do Espírito que quer ser expressada na nossa mente, no nosso coração. Estamos metidos dentro desta guerra. Agora, prestemos atenção. Quando a gente chega no capítulo de número 5, lá, quando ele vai fazer menção dos frutos do Espírito, o apóstolo termina dizendo assim sobre os frutos do Espírito: contra estas coisas não há lei. Ele está dizendo que para as coisas da carne é uma imposição, é uma lei que guerreia dentro da gente. Sabe, a gente é submetido, a gente é escravizado por esta lei do pecado. Mas ele diz assim, mas presta atenção, porque para as coisas do Espírito, não há lei. Não é impossível, não é, melhor dizendo, não é possível impor essas munições do Espírito por lei. Os frutos do Espírito não são impostos. Não se leva, quer dizer, a gente não alcança os frutos do Espírito, sabe? Sujeitos a um mandamento não é uma imposição. É por submissão. É colocando a nossa vida debaixo do controle do Espírito Santo. Os frutos da carne é uma imposição da natureza pecaminosa. Mas os frutos do Espírito não é por lei. É por comunhão. É por submissão ao controle dele. Nossa luta diária, a nossa busca diária tem sido esta. Trazer munições para o Espírito, para ter uma vida vitoriosa no Senhor. Sabe, entregar para o Espírito o nosso coração, para que verdadeiramente seja trocado esse espírito que de vez em quando e outra vez a gente encontra que esse coração quer as coisas da carne. Aqui não há um segredo. A vitória, ela só será possível para aquele a quem a gente passar mais tempo alimentando, ou a carne ou o espírito. Eu quero nesta manhã terminar dizendo muito simples assim: amados, passemos mais tempo buscando as coisas do alto. Passemos mais tempo demorando nossos pensamentos nas coisas eternas, nas coisas de cima. Isso é munição para o espírito. A gente quer andar no espírito, mas querer não é suficiente. A gente precisa desenvolver uma vida disciplinada, sabe, de pegar a Bíblia todos os dias, de orar constantemente, sabe? Se Daniel orava 3 vezes por dia, e a nossa vida de oração tem sido disciplinada. Os seus tempos de oração têm sido um tempo disciplinado. Pense com carinho. A gente precisa passar tempo com o Senhor, mais tempo com o Senhor, mais tempo é o que vai subjugar a vontade da carne. Eu disse para você, quando o apóstolo apresenta a ideia no original, ele usa a palavra desejo. Ele diz que nessa luta, nessa guerra da carne contra o espírito, a carne deseja. E ele me diz que o verbo está conjugado
numa forma em que nos apresenta que esse desejo ele é continuado, ele não para, ele não tem férias, ele não dorme, ele não se cansa. Esse desejo nunca se cansa. Então eu penso, pastor Wagner, que a gente precisa passar mais tempo pensando nas coisas de cima, pensando nas coisas do alto, trazendo munições constantemente para o Espírito, porque Ele deseja nos dar vitórias nesta guerra. Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja contigo. Eu sei que aqui mais de um de nós prometemos ao Senhor, e quando é no final do dia a gente tem que voltar e dizer, perdão, Senhor, não consegui. Não dei conta. Talvez algum jovem esteja nos acompanhando aqui ou aí no YouTube. E nesta guerra continuada, quantas vezes você tem ido e vindo do abraço de Jesus? Gigante, princesa, deixa eu te dizer uma coisa. Coloque suas mãos, coloque sua vida, coloque seu coração nas mãos do Espírito Santo. E nessas idas e vindas, busque fornecer munições para o Espírito. E é Ele quem vai fazer a sua e a minha vida vitoriosa. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, pastor Wagner. Que Deus te dê porções dobradas e diárias do Espírito, para que o Senhor consiga fornecer constantemente munições para o Espírito nesta guerra, amigo. Eu vou passar um vídeo, pastor. Acho que vai contribuir muito com o que o senhor pregou aqui. Essa vida de dependência, pastor Celso, vai provocar muitas dores na gente. Porque Deus vai no fundo, pastor, ser guiado pelo Espírito, né? Ele vai no fundo e vai te levar a fazer coisas que você, obviamente, não quer fazer, porque são obras espirituais, e a carne está dizendo assim, não precisa fazer isso. Por que você vai fazer? Já entrega tanto, vai deixar Deus... Rapaz, os cortes que ele tem que fazer, Celso, são cirúrgicos. E aí, eu quero que os irmãos vejam o vídeo que eu vou passar e vai pensando no que o pastor Celso pregou profundamente aqui hoje. Dá uma olhada, que coisa interessante, que vai casar muito com o que o nosso amado trouxe para a gente hoje, vivo na palavra de Deus, né? É um homem modelando a massa. Veja que coisa linda. Você consegue se ver aí, irmã? Você consegue se ver aí, Deus modelando você através das obras que o Espírito Santo vai ter que fazer na sua vida, né? Ora Deus vai ter que bater, ora Deus vai ter que mudar a posição. Enquanto isso, ele vai mudando o formato. Ele é um artífice preciso, né? Só que dói tem hora, né? Pense em Deus fazendo isso com você, pastor Celso. É muito lindo, né? Essa é a obra que o senhor pregou hoje, pastor. Refinamento, né? Uau. Nos detalhes Deus trabalha, né, pastor Celso? Nos detalhes.
Vai doer, pastor, porque a gente não quer perdoar, tem que perdoar, não quer amar, tem que amar, não quer andar a segunda milha, tem que andar a segunda milha, quer ficar quieto em casa, tem que sair, quer tirar férias, tem que tirar férias de maneira diferente, porque o reino de Deus não pode parar. A vida toda é alterada, porque o artífice está mexendo em cada detalhe da vida da gente, cortando a carne e estabelecendo o espírito, e formando um novo ser, né, Celso? Formando um novo ser, pastor. Deus tem todas as ferramentas, e a principal que Jesus usa é o Espírito Santo para modelar a gente. Eu quero que você aprecie, a arte final. Mas desde já preste atenção, porque a arte final depende do processo. Inteiramente. E é o processo que dói. É a renúncia. É crucificar-se para o mundo. É crucificar o eu. É crucificar a carne. Essa é a parte que dói. Essas são aí expressadas nesse moldar da massa, né, pastor? É porque aí eu vou ter que perdoar de novo a minha esposa, né? Eu vou ter que dar uma nova chance para o meu filho, eu vou ter que olhar para o irmão de igreja e dizer assim, eu sou mais fraco que ele, eu tenho que agir com misericórdia, eu não vou querer dar o meu tempo para salvar o perdido, eu vou querer ficar em casa, eu querer curtir a vida, né? Ao invés de ir lá ter o trabalho de salvar, né? De levar a salvação, e o Espírito Santo vai. Olha a obra final, pastor, que coisa tremenda, né? Eu vou voltar um pouquinho só aqui, ó, pastor, na obra final. É quando ele vai nos receber para sempre como filhos, né? E aí não haverá mais nada a fazer. Estaremos para sempre nas mãos dele, Uau. refinando. A arte final depende do processo. E o processo, às vezes, é o que a gente não quer se sujeitar. Mas é exatamente o que o Espírito deseja fazer, pastor. É moldar, é arrancar, é colocar um novo. Não sei no seu coração nessa manhã qual é o seu desejo. Eu não sei, quando você lê um texto como esse do apóstolo, eu não sei, eu me rendo, na verdade, né? Porque aqui não tem nada que o Espírito Santo possa melhorar. Não tem nada, 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 nada. Por isso que precisa pegar a massa, pastor. Batê-la, amassá-la. E fazer novo de novo, como diz a música do Arautos. Eu penso que é momento da gente colocar a nossa cabecinha no ombro de Jesus e orar. É só você e ele agora. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Coloque sua cabecinha no ombro de Jesus. Eu acho que é o momento onde você, a sós com ele, pode fazer sua confissão. Abra seu coração. Conte para ele das suas lutas. E o Espírito está aqui para trazer vitórias nessa guerra. Mais uma vez estou aqui.
aqui em teu altar, meu Senhor, e dessa vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso, Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu, e não há nada que vai impedir. Hoje eu digo, mais uma vez, estou aqui em teu altar, meu Senhor. Mais uma vez, Senhor. E dessa vez, Mais uma vez a gente está aqui diante do altar do Senhor. É uma manhã de chances. É uma manhã de oportunidades. E viemos lhe trazer o nosso coração. Sabe, Senhor, tantas vezes com esforços pessoais, a gente tem pego o coração colocado aqui no altar do Senhor. Mas os esforços humanos não conseguem, Senhor, manter nossas decisões. Esses esforços humanos não conseguem, meu Deus, nos sujeitar à vontade do Senhor. Por isso te honramos nesta manhã, quando o Senhor nos intima como filhos e filhas do Senhor a andar no Espírito e nos deixar guiar pelo Espírito. Nos abençoe, Senhor. Espírito Santo, toma nossa vida. Nós nos entregamos nesta manhã. Tome a nossa mente, o nosso coração, toma-nos todos, Senhor. Controle a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Queremos nos submeter à sua direção, à sua vontade. Queremos ser guiados por Ti. Por isso te suplicamos, ó Deus eterno, perdoa os nossos pecados e na imensidão, Jesus amado, das suas misericórdias, te louvamos por aceitar a nossa cabeça no seu ombro, abrir o nosso coração. E te louvamos, Espírito Santo, por nos conduzir a este momento de entrega, de comunhão, de se deixar moldar nas mãos do oleiro. Nos abençoe. Vamos sair desse momento da oração, desse momento de estudo da Bíblia, mas queremos sair fortalecidos no Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, bom dia.
Aí sim, hein, pastor Celso. Momento desse de completa introspecção e reflexão na palavra de Deus nos prepara agora para conectar e gerar vida, né? Amém, né, pastor? E ficar só aqui morre hoje É mesmo. aí, é aí onde a gente tem que desaguar, amigo. É. É a Recebe, chance, é a oportunidade. não é o contato com o outro que vai gerar a vida. A vida foi gerada aqui. Agora ela permanece viva em mim quando o contato com o outro é feito. Amém, amém. Maravilha. Deus te abençoe, muito obrigado. 4 coisas, amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus, pastor Celso, porque o Senhor existe, viu, mano? Amém. Eu louvo a Deus, pastor. Também te amo. E eu creio, isso não é um jargão da sala. Nós vivemos em comunidade, a gente precisa um do outro mesmo para ser feliz. Penso nisso com reflexão, sabe? E você também, pastor, é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus, porque você existe, e você também aí é parte visível de Deus. Seja o abraço de Deus para alguém nesse dia, seja o abraço de Jesus, o abraço do Espírito Santo para a vida de alguém. Que Deus nos abençoe. Maravilha. Obrigado, um grande dia na presença de Deus, amigo. Amém, pastor, igualmente, amigo. Um abraço na esposa aí. Muito bem, queridos, aí, ó, uma reflexão profunda da palavra. Ontem o pastor Michelson Borges trouxe uma aula para a gente, hoje o pastor Celso dá outra, e Deus vai unindo, né, essas peças do tabuleiro, cada uma dessas apresentações são importantes para a nossa caminhada, na formação das ideias que a sala tem como pretensão. Deixa eu chamar a Zenaide aqui. Zenaide, minha filha, tudo bem? Abra aí o seu áudio, por favor. Bom dia, pastor. Bom dia com alegria. Bom dia, que eu acho esse sotaque é lindo demais. Bom dia, eu gosto desse dia marcado. É muito legal, viu? Zenaide, ontem não foi possível, o Espírito Santo soprou de outra maneira, mas a gente sabe que o Senhor Deus tem o controle de tudo, né? E nós vamos agora investir um tempo conhecendo um pouquinho da sua história, e a gente quer andar um pouco mais nas novidades que estão ocorrendo. Você é natural do povoado de Saúde, e você saiu de casa aos 18 anos com o namorado, achando que sair de casa com o namorado ia ter mais liberdade, ia ser bom, né? Foi isso mesmo. Foi bem aí, né, irmã Zenaide? E desse fruto você teve 2 filhos. Como é que é o nome dos seus filhos? Alisson Hugo, meu primogênito, e o outro é Alex Otávio, o caçula. Certo. Nessa fase do casamento, a gente não vai entrar muito nesses detalhes, eu quero trabalhar os 2 milagres que Deus fez na sua vida com seus filhos, e depois a gente trabalha as novidades que estão acontecendo aí, fruto da Sala 57, do seu envolvimento, e o que você faz diariamente pela sua igreja local e também por esse movimento aqui. Mas você teve muitas dificuldades no casamento, você foi agredida, você foi traída muitas vezes dentro dessa relação, que é mais ou menos, né, Zenaide, um mapa de muitas histórias como a sua, de mulheres que sofrem nessa caminhada do casamento, né? Isso mesmo, pastor. Foi muito tempo. Foram 15 anos. Mas quando eu tinha 7 anos de casada, eu aceitei a Cristo por conta do meu filho mais velho. Ele tinha asma, vivia muito cansado. E eu sofria muito no casamento, né? E um certo dia, eu fui na casa de uma pessoa entregar um dinheiro. Ela frequentava a igreja adventista e ela estava com o louvor lá. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, é o 122 do Antignário. E eu, de repente, desaguei chorando. Chorando, eu estava grávida já, do segundo, e ela perguntou o que era, e eu, sem conhecer a mulher direito, contei a minha vida toda. E aí ela falou que eu precisava conhecer alguém que ia mudar minha vida, e era Jesus. Aí eu disse a ela que eu já conhecia, né? Eu era da pastoral, eu era do texto da Mãe Rainha. Ela, você precisa conhecer a carta de amor de Deus.
e me ofereceu o estudo bíblico, eu aceitei. Ao chegar na minha casa, ela viu eu lutando com meu filho cansado, e ela disse, faça um pacto com Deus. Eu não sabia o que era pacto. Mas numa madrugada, 2 horas da manhã, meu filho acordou cansado, eu estava sozinha. Como eu falei, meu esposo tinha outras mulheres, ele estava na casa de uma. Eu fui para o hospital, e no meio do caminho encontrei a lua bem grande saindo. Olhei para lá, para o céu, e disse, olha, Senhor, eu não sei o que é pacto, mas se for curar meu filho, e ele ser curado, se eu curar ele, e essa igreja que eu estou estudando for a verdadeira, eu vou saber que é através da cura do meu filho. E eu vou te servir, Senhor. E aí, depois daquele dia, meu filho não cansou mais nunca. Eu só vim perceber 3 meses depois, quando minha mãe chegou lá, em casa, e perguntou, minha filha, seu filho não cansou mais, não? Hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Mas na época, é um estalo assim. Eu digo, eita, Jesus curou meu filho. Aí me emocionei, chorei. Fui para a igreja, era um dia de terça, fui na quarta. Lá contei minha história, aceitei Jesus. E de lá nunca mais saí, 22 anos. Sabe o que eu fico observando, Zenaide? Desculpem. É como Deus está ansioso pela fé. Deus espera, amado, você que está aqui comigo adorando a Deus, que nós temos fé nele, né? Manifestações legítimas de fé. Não é nem conveniente que aquilo que você está falando em uma oração seja dito se não for uma manifestação do seu coração. Se você, de fato, não está falando algo que não está no seu coração, você nem deveria orar. Isso é uma repreensão às orações formais. Ela vem sozinha, não sabe muito sobre Deus, olha para a lua que Deus criou e faz um voto diante de Deus, que se o filho fosse curado, ela serviria esta igreja, que ela começou a estudar Bíblias e serviria essa igreja, sendo ela verdadeira, né? Igreja de Deus, foi o voto da irmã. E acho legal que você não percebeu, né? Você voltou para casa, seu filho cansado, deixou de estar cansado e foi sua mãe que chamou a atenção em relação a... É porque, pastor, a gente fica pedindo as bênçãos a Deus, pedindo, né? E às vezes vem o tempo de Deus, a gente acha que está demorado, e quando Deus abençoa, a gente às vezes nem percebe. Foi o meu caso, eu também vivia muito influenciada com o mundo, né? E eu nem percebi isso. Até porque eu já tinha feito algumas promessas com a imagem, e ele ficava 15 dias sem cansar, um mês. Aí eu digo, ele foi curado. Mas a primeira vez que ele passou 3 meses sem cansar foi depois do pacto. E depois desse tempo, ele teve muitas gripes, teve pneumonia 4 vezes, foi internado e nunca cansou. Porque quando Deus fez a cura da asma foi completa mesmo. E a pessoa com pneumonia, o pulmãozinho fica inflamado e fica sem respirar, mas ele não. Ele é a prova de que realmente Deus curou por completo. Hoje ele tem 28 anos e não foi cansado, não ficou cansado mais nunca. Quem foi que disse, ô Zenaide, você não está vendo, não? Seu filho tem 3 meses que não cansa. Quem foi que te chamou a atenção para isso? Foi minha mãe, ela chegou lá e, como eu morava na cidade na época, eu não morava aqui, ela ia de vez em quando lá. E quando ela chegou, ela disse, porque toda vez que ele cansava, eu mandava avisar para ela me ajudar, né? Eu internava muito ele, e ela ia para o hospital me ajudar. E ela, minha filha, tem 3 meses que seu filho não cansa. Aí eu fiquei assim parada, ele estava no quintal brincando, eu não deixava ele brincar assim no quintal, que tem a terra, né? Eu tinha medo dele cansar. Ela, menina, e esse menino aí no quintal brincando e ele não vai cansar? Eu digo, oxente, mãe, e ele nunca mais cansou? Aí ela, minha filha, já tem 3 meses que você não manda me dizer nada. Aí foi aí quando eu percebi que ele tinha curado e eu chorei desesperadamente, né? Pedi perdão também porque eu não tinha percebido. E na mesma hora o Espírito Santo, que hoje eu sei que foi ele, me disse, agora você vai ter que cumprir a sua promessa. A minha mãe ficou triste quando eu disse a ela que eu ia ser adventista. Ela disse, minha filha, pois pensa que você tem uma mãe, porque nessa igreja, nessa família ninguém é crente. Eu digo, oi, mãe, eu não vou esquecer que eu tenho uma mãe, mas eu tenho medo de eu não obedecer a Deus, o pacto que eu fiz com ele, e meu filho morrer. Eu vou servir a ele de qualquer jeito. E aí eu fui, né? Um mês depois, minha mãe chegou na minha casa, me abraçou e a gente se abraçou. E ela disse, minha filha, sua mãe disse uma bobagem, né? Uma doidice dessa aí. Hoje minha mãe é muito feliz por eu ter conhecido a mensagem, ela ainda não aceitou, mas ela diz a todo mundo que ela não sabe agradecer a Deus de eu ter entrado nessa igreja.
Sabe o que me deixa curioso? É que alguém teve que acenar na direção da bênção para mostrar que Deus estava cuidando de você. Deus estava derramando bênção sobre a sua vida e alguém teve dizendo, Naide, você não está vendo a bênção, não? Você não está vendo a bênção, não? Muitas vezes a gente está cego, né? Dos cuidados de Deus, Céu Pereira. E alguém de fora tem que colocar um óculos para a gente e dizer assim, você não está vendo, não, pastor Armindo? O quanto eu cuido de você? Você não vê nesse detalhe aqui, não, irmã Ardele, como é que eu cuido de você? Você não está vendo, não, Gildeane, que você não está sozinha? Mas a nossa falta de fé e distração, às vezes, é tão grande, irmã Leci, que alguém tem que vir de fora para mostrar que Deus está agindo. Tamanha a nossa distração e falta de fé em reconhecer que Deus é bom o tempo inteiro. Você decidiu ser batizado e não foi fácil, né? Em Penedo não tinha, você estava em Penedo e não tinha como batizar. Pastor, eu estava em Neópolis, Sergipe, né? E o Sergipe. pastor era de Penedo, porque na época nós éramos Missão Sergipe Alagoas, ele morava lá, e ele tinha medo de atravessar o rio, porque aqui tem que atravessar de balsa ou de lancha, né? E ele tinha medo de atravessar o rio. Aí eu disse para a minha instrutora bíblica, olha, se a senhora for lá em Penedo, porque ela conheceu a mensagem pela igreja de Penedo, a senhora procure saber um dia que vai ter batismo, que eu vou lá me batizar. Já que ele não vem, eu vou. Isso se passou, pastor, 8 meses do dia que eu aceitei a Cristo, eu ansiosa para me batizar. Aí ela foi lá, descobriu que era um dia de domingo, e aí eu disse ao meu marido que eu ia, e ele falou que se eu fosse, eu não entrava mais dentro de casa, que ele não ia mais me querer. Mesmo assim, eu passei por cima da ordem dele, fui na farmácia, comprei um remedinho chamado Sorine, que botava as crianças para dormir. E dei remédio ao meu filho para ele dormir. Dei comida, e na comidinha eu botei o remédio. Eles dormiram, eu marquei com ela 6 horas da noite, fui para a beira do rio, mas ela pegamos a lancha, atravessamos o rio, e eu me batizei nesse dia. Foi dia 22 de outubro de 2000. Eu tenho uma 2000. pergunta bem aqui. Quando tu voltou, o menino já tinha acordado? Nada. Irmãos, não Tava- faça isso. Não faça isso. Não dope os meninos para batizar, por favor. A irmã fez isso, deu certo, mas não é uma receita recomendável o tempo inteiro. Mas sabe o que eu achei lindo, irmã? É a força de vontade e o desejo de selar o compromisso com Deus. Tem gente aqui, Zenaide, que pode batizar sábado agora. Tem tanque batismal na igreja, tem pastor na igreja, tem acesso livre para ir para a igreja e não batiza, Zenaide. Você não, você tem que dar uma dopada no menino, que o marido era bruto demais. Deixa o menino comida, estava alimentadinho, dormindo. Batiza longe, irmão, você está aí prontinho para o batismo. O que tá segurando você, crente? Não está vendo no exemplo de Zenaide, não? Batizou. Zenaide, você batizou e na quarta já pregou, e o texto foi Coríntios 13. Isso mesmo, porque nessa época, também, assim, eu mesmo com tanto sofrimento, eu sempre tive muito amor, eu sempre fui muito amorosa, muito carinhosa, e aí, quando eu me batizei no domingo, o grupinho era pequenininho, só tinha uma pessoa que passava a mensagem, e ela disse assim, agora, minha filha, eu tenho uma pessoa, porque ela já percebeu que eu já gostava de pregar, porque sem ser batizada, eu já dava estudo bíblico mais ela, e aí, ela disse, agora sim, agora eu tenho uma pessoa para me ajudar. Então, o primeiro texto que me chamou a atenção foi 1 Coríntios 13, falando sobre a linguagem do amor, e eu preguei, batizei domingo, preguei na quarta, e até hoje não parei mais nunca de pregar. É uma delícia, né? Isso. Eu batizei no domingo, preguei na quarta, daí nunca mais parei de pregar. Você se tornou evangelista voluntário, né? E você já, nesse período, começou a dar estudo bíblico e ganhar alma para Jesus, né? Isso mesmo, e ao estudo, né, o tempo estudando a Bíblia e tudo, daí tem uns treinamentos que a gente ia, né, para aprender a evangelizar, e aí eu via que aqui não tinha ninguém, eu digo, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu já tinha aberto classe bíblica, uma classe bíblica grande, chegou um tempo que eu tinha 135 estudos bíblicos, e eu tive que me tornar diarista, porque
para não ir trabalhar no sábado, que na época eu era empregada doméstica. E aí eu me tornei diarista, porque eu tinha que ter tempo para dar estudo. Aí eu dava faxina na casa do povo, quando eu saía, ia dar estudo. Aí eu dava estudo a semana toda. O único dia que eu parava era domingo, que eu dizia, eu já dou estudo a semana toda, sábado eu trabalho para Jesus, domingo eu tenho que tirar um tempo para mim, né, para minha casa, minha família, meus filhos. E aí eu dava estudo a semana toda, segunda, terça, até no sábado, pronto. Eu chegava em casa, almoçava, pegava meus 2 filhos, botava um na cada avó, outro na cada tia, e quando acabava eu ia dar estudo bíblico, 1 hora da tarde, só chegava 6 horas da noite. E aí eu senti a necessidade de evangelizar. E um certo dia teve o evangelismo da Semana Santa. E aí foi convidada uma pessoa para vir, essa pessoa não veio. Esse tempo a igreja já era organizada pela nora dessa irmã que me levou a Cristo. É assim, o nome da pessoa que me ofereceu estudo bíblico se chama Tinesa, é Martinesa, chama Tinesa. E ela passou 14 anos na igreja, nunca se batizou, saiu da igreja e até hoje não voltou. E hoje ela é minha amiga, minha mãe na fé, e ela disse que me conduziu a Cristo para eu ganhar outras almas. Foi isso que aconteceu. Mas a pessoa que liderava a igreja depois era a cunhada dela. E aí ela disse, Zenaide, mulher, você tem experiência, a evangelista vai ser você mesmo. E aí eu fiz meu primeiro evangelismo, que foram batizadas 22 pessoas depois do evangelismo da Semana Santa. E de lá para cá, eu não parei mais, fiquei sendo evangelista voluntária, como eu sou até hoje, né? Agora mesmo estou fazendo Caleb, fiz um lá no povoado, terminou sexta, comecei outro ontem aqui onde eu moro. E eu vi a necessidade de evangelizar. Peraí, devagar. Ai, que coisa boa, né? Terminou um Caleb sexta e começou outro no seu povoado aí agora. Comecei ontem. E tome alma para Jesus, né? Orem aí para tudo dar certo, porque aqui começou uma semana, um mês todo de festa da padroeira, e todo dia tem festa, todo dia. E ontem foi o primeiro dia, foi pouquinha gente, mas eu creio que eu não vou parar, não. Só vou parar no dia 6, que é o último dia, já está planejado, e eu fiz que nem o senhor, pastor, eu disse, ó, Espírito Santo, está tudo pronto, tudo planejado. Se o senhor quiser desmanchar e fazer tudo de novo, pode desmanchar. Ele não desmanchou, então eu vou continuar. Irmão, preste atenção numa coisa. Valzinho, abre o seu áudio, por favor. A gente vai falar só sobre um aspecto, Val, que acho que vai ser bem legal aqui. Pode abrir o áudio, Val. Eu vou chamar a Val. A Val está muito feliz, ela comentou comigo. Ô, Val, está acontecendo uma coisa nova na sua vida, você está dando estudo bíblico, né? Estou pela primeira vez. Pela primeira vez dirigindo estudo bíblico. Você está estudando com uma vizinha sua, certo? E é a primeira vez que você vai dar um estudo bíblico. O Espírito Santo impulsionou você, deu certo, você ofereceu estudo, a vizinha aceitou. Você tem quanto tempo de adventista? 23 anos. Eu sou devagar, pastor. Não, Val, não é isso. Não é isso. Não há nenhum demérito em você, depois de 23 anos, dar o seu primeiro estudo bíblico. Pelo contrário. Glória a Deus que vocês vai dar o seu primeiro estudo bíblico. Já comecei. A minha questão é, por que não começamos antes? Porque eu achava que era eu, e eu não sei nada, eu não sou nada. Era o tempo todo eu, entendeu? Hoje eu entendo que não sou eu. Depois da oração do santuário aqui, eu caí de joelho, entendeu? E falei, Espírito Santo, agora eu estou indo lá, vem comigo. E se o senhor não for, não vai acontecer nada, porque eu não sei. Posso cantar o resto? E aí, você, movida pelo Espírito Santo, cheio de Cristo, foi lá e deu certo. Está feliz dando estudo bíblico? Nossa, muito feliz, e eu quero mais, assim, e depois que eu comecei o primeiro, agora ninguém segura, pô, glória de Deus. Quebrou aquele medo, aquela coisa que eu sentia, quebrou. Já estou dando estudo com 2 pessoas. Zenaide Val, sabe o que eu percebo? Tem muitos irmãos, eu estou olhando aqui, ó, muitos irmãos. Queridos, vocês podem. Olha quanto tempo, Leninha, a Val demorou para perceber que ela podia ir, né?
Então, a igreja local precisa ter um ambiente desafiador para a gente ir para a casa das pessoas, lembrando que o estudo bíblico é só uma ferramenta, a sua vida é o verdadeiro estudo bíblico, né? Mas, Adriana Moreira, a gente deve ir, não é que a gente pode ir, a gente deve ir no poder do Espírito fazer isso. E o sorriso da Amém. Val me deixa muito feliz, porque Deus está quebrando essa menina e bate aqui, bate ali, raspa, igual o camarada, Amém. igual o camarada cuidando ali de moldar, né? Um novo vaso. Glória a Deus. Obrigado, Valzinha, pela sua chamada, eu não tinha combinado. Obrigadaço. Eu fico feliz, irmãozinho, que se você quiser mandar as notícias do que Deus está fazendo aí, a gente conta aqui também, viu? Agora, Zenaide, uma coisa me chamou muita atenção. Querido, você está aí na sua igreja, parado, não está fazendo nada, né? Cheia a igreja grande, aí entra um pregador, pá, e mensagem, pá, aí tudo muito organizado, gente. A igreja está grande para você? A igreja está grande? Vai para uma igreja pequena, irmão. Vai para uma igreja pequenininha. A Zenaide começa numa igreja em que não tinha muita gente para fazer as coisas. Não tinha gente sobrando lá para fazer as coisas. E isto exigiu da Zenaide um começo. Às vezes você não começa, porque onde você está muito cheio aí, tem muita gente aí, sai daí, irmão. Vai para um lugar pequeno, vai um lugar onde você vai ser desafiado. É muito cômodo ficar na igreja grande, vendo todo mundo fazer tudo e você ficar assentadinho lá dizendo assim, ai, que coisa boa, e quando não gosta vai reclamando para casa ainda. Isso é muito cômodo. Vá para o lugar onde Deus vai desafiar você, irmão. Sai da zona de conforto. Agora, Zenaide, toda a sua vida oferecida a Deus, o seu filho contrai uma enfermidade na perna. Como é Isso que é mesmo. isso? Fala para mim. Ô, pastor, o senhor falando de sair da igreja grande, né? Quando a minha igreja cresceu, a gente, assim, tinha muita dupla missionária. E a irmã lá, a gente leva muitas pessoas para Cristo, aí tinha, elas estão até aqui na sala 57, viu? Irmã Judeana e Fabiana, Gisalda, Joseana, irmão Gilvan, irmão Marcos. Aí tudo que tinha muita dupla missionária, a igreja cresceu muito. Aí quando a igreja cresceu, eu digo, quem é que vai ficar aqui? De jeito nenhum. Aí eu comecei a ir para os interiores, fazer evangelismo nos interiores e abrir congregação. E fui abrindo congregação. Aí, quando já está tudo prontinho, organizadinho, eu saio e vou para outro canto. Eu ainda não saí daqui, porque o grupo aqui teve dificuldade de crescer, não cresceu. Também a minha mãe ficou viúva, e ela se sentia muito só, e eu resolvi ficar aqui com ela, né, no povoado. E aí, justamente aqui nesse povoado, quando eu me separei do meu marido, eu fiquei ainda um pouco morando lá na cidade, mas aí quando meu pai faleceu, minha mãe ficou assim, triste, como eu falei, eu vim morar aqui. E aí, quando eu cheguei aqui, o meu filho gosta muito de cavalo. É o tempo todo montado no cavalo. E quando foi no ano, acho que foi em 2018, ou foi 2019, na pandemia, ele no cavalo levou um coice do cavalo. E aparentemente não tinha nada. Aí, quando foi no outro dia, ele começou com uma febre, e findou que e a perna dele estourou. Estourou lá, ficou uma ferida muito feia. Eu até cheguei a mandar umas fotos para o senhor aí. Eu vou E mostrar. aí, eu fui para vários médicos. A gente lutou, andamos 2 anos e 9 meses. Em médico de osso, em médico vascular, em médico de tudo quanto é tipo, e esse menino não ficava bom de forma alguma. Os medicamentos mais caros que existia, a gente lutava. Eu não tenho condições financeiras, né? E aí, hoje eu sou contratada pela prefeitura, mas na época eu não tinha emprego fixo. E aí, as pessoas me ajudavam, a igreja, a minha família. E quando chegou um dia, o médico disse, olha, você vai perder a perna. Esse menino é muito jovem, mas ele vai ficar perdendo essa perna porque ele não está cuidando, ele também não ligava muito com a perna, né? Apesar porque ele já vivia cansado. Eu confesso que eu também, muito cansado. E aí, o que foi que aconteceu? A gente fazia exames, fazia muito curativo, era 2 curativos no dia, uma enfermeira se dispôs a cuidar e esse menino ficou bom. Quando até que eu, em um grupo de oração, que eu faço parte de vários grupos, eu sou aqui coordenadora de oração distrital, sou coordenadora da ASA e sou coordenadora de evangelismo. E aí uma irmãzinha disse, mulher, oi,
vem assistir o link da sala 57, vem assistir o link, que é muito bom, você vai aprender muito. E aí você vai saber como fazer para orientar o seu filho e aquela coisa toda, mas eu não queria. Eu vou nada entrar em sala 57, é grupo. Eu tenho muitos grupos já. Ela, não, mulher, não é grupo não, mulher, você vai aprender lá com o Espírito Santo e ele vai lhe ajudar e seu filho vai ficar bom. Eu digo que nada, mulher, minha vida é tão corrida. Eu tenho tanto cargo na igreja, no distrito, trabalho, cuido da minha família, que eu tenho uma irmã especial, e eu ajudo minha mãe a cuidar. Eu não quero nada de sala 57, eu não sei nem o que é isso. Aí um dia um irmão, que é meu filho na fé, mora em São Paulo, Eliano, ele está até aqui agora, eu passar uns dias aqui conosco, ele disse, olha, Zenaide, eu estou assistindo na sala 57. É uma bênção na minha vida. Aí foi contar o que tinha mudado na vida dele, e ele disse, teve uma vigília, eu assisti, me emocionei a noite toda, e eu vou mandar o link. Assista, mulher, pelo menos a vigília. Aí eu assisti, pastor. O dia que eu assisti a vigília, que eu vi o que Deus fez na vida de muitas pessoas, na vida daquele jovem, porque esse meu filho, ele é usuário de droga. E aí eu vi o que Deus fez na libertação de muitos jovens, e eu resolvi entrar na sala. Entrei na sala, e aí, no mesmo instante, eu vi o senhor falando que tinha grupos e tudo. Eu quero entrar em um grupo desse. Ele conseguiu o link, eu entrei no grupo 08 da sala, que hoje eu sou administradora do grupo, também sou intercessora, e aí eu coloquei as fotos da perna do meu filho lá, contei a história. Aqui no chat, antes do senhor começar a programação, eu comecei a botar, contando a história do meu filho, e meu filho agora estava desenganado dos médicos, porque disse que era crônico, tinha passado para o osso. Olha aí a perna dele. Essa era a condição da perna dele quando você entrou na sala, certo? Isso, pastor. Isso. Eu sei que é agressivo para você, talvez, ver a imagem, mas eu preciso que você perceba o quanto Deus pode fazer. Aí já é o resultado das orações, né, Zenaide? Pastor. A perna dele ficou muito preta assim e fedia. Pastor, era podre. A gente não aguentava, não. Ele dizia assim, mãe, olha, eu fico assim com meus amigos conversando nos cantos e às vezes fica sentindo fedor de carniça e fica perguntando o que é, e eu fico com vergonha, a minha perna. Aí, quando eu coloquei ele na sala, pastor, e nas orações dos irmãos, graças a Deus, a perna ficou assim. Essa ferida aí, ele... 15 dias depois que 15 você dias colocou em oração, certo? oração. E a gente, pastor, não usou nada. Ele não está aqui agora para contar, porque ele foi embora, ele agora está trabalhando em Mato Grosso. E a menos de 15 dias depois ficou assim. Ele disse, mãe, olha para minha perna, olha, esse lençol aqui, essa flor vermelha é aqui na cama. E, por incrível que pareça, o lençol está até na cama hoje. Ele botou o pé em cima da cama, eu deitada, e disse, mãinha, olha como está a minha perna, sarou. Ah, pastor, não prestou não. Foi uma alegria tão grande no mundo da gente, tanto chorava eu como ele. Foi uma alegria tão grande, tão grande. E depois eu vi uma pessoa dizer assim, mulher, mas isso aí é por enquanto, essa perna ainda vai estourar de novo. Mas já se passou quase um ano e ela não estourou, para a glória de Deus. E aí eu fui me apaixonar da sala. Era daqui, isso aqui foi no começo, 15 dias depois, ela estava assim, e no processo depois todo de oração, a perna foi curada. Foi curada, pastor, foi. Foi o Espírito Santo mesmo, através das orações, porque eu conhecia o Espírito Santo, mas não da maneira que a sala mostra, da maneira que a sala traz, aquele Espírito Santo que conversa com você, que está ali. Eu toda a vida tive um altar, que hoje eu chamo meu quarto de guerra. É aqui no meu quarto onde eu estou agora, uma mesa, né, onde eu tenho estudo bíblico, onde eu tenho livro profético, Bíblia de tudo quanto é jeito, mas eu nunca na minha vida coloquei uma cadeira para o Espírito Santo, e agora eu coloquei uma, ela está aqui, ó. Eu coloquei essa cadeira e eu digo assim, agora sim, agora eu posso conversar com o Espírito Santo, e quando eu me sento aqui, eu digo, Espírito Santo, a sua cadeira está aqui, e eu peço a ele para sentar aqui, e eu fico conversando com ele, porque antes eu não tinha esse hábito, eu orava em nome do Espírito Santo, mas eu não tinha. Então, quando eu comecei essa intimidade com o Espírito Santo, ele começou a agir na vida do meu filho, e hoje eu acho tão engraçado quando o povo pergunta a ele, menino, ele ficou dizendo, você tá bom já? Ele já, e como foi? Foi a sala 57.
Minha mãe lá me colocou numa sala 57 e orou e eu fiquei bom. Porque, pastor, a gente já tinha medicado de todo jeito, remédio de todo jeito. Ele tomava 45 dias seguidos, todo dia uma bezetacil de 1.200. E não sarava, não. Foi o Espírito Santo mesmo. Não foi. Todo mundo que conhece aqui ele, aqui no município, minha mãe, a família toda, os amigos, a enfermeira que cuidou dele, que ela pode estar aqui na sala também, ela hoje está em Santa Catarina, onde ela é Gilda, e eu sou grata a ela por isso, mas foi realmente o Espírito Santo, através da sala 57. Então, eu me apaixonei por essa sala e eu digo, agora eu vou ter que divulgar a sala 57, aonde eu andar. E como eu tenho 18 grupos, né, no meu celular, eu já falei isso, senhor, conversando, e eu sou líder de igreja, e eu sou evangelista, e eu sou coordenadora digital de oração da ASA, e também sou diretora digital de evangelismo, e aí eu comecei a divulgar. Coloquei nos grupos. Que fotos são essas aí? Aí foi o último sábado agora, não, há 8 dias atrás, né? Esse sábado que passou, fiz 8 dias, a gente resolveu divulgar, eu juntei um grupinho aqui, são 20 pessoas, né, que tem esse grupo aí, ó, os irmãos, Gilvan, Tide e Ricardo, eles com as esposas, que é Gildeane, Gisalda e Dilma, ainda tem a irmã Fabiana, ainda tem o irmão Neto e Yasmin, e aí a gente resolveu ir para as igrejas, e a gente já tinha ido para outra, que era a igreja do Betume, lá a gente hoje já tem pessoas assistindo a sala, devem estar aqui agora no YouTube, que é a irmã Alessandra, a irmã Naira, a irmã Tassis, porque é assim, pastor, quando a gente chega lá nas igrejas, primeiro, eu pedi o meu pastor para ele deixar a gente fazer esse grupo, que na época era pastor Jefferson, ele hoje não está aqui não, a gente está com outro pastor agora, saiu no final do ano, e ele deixou. Aí a primeira coisa que eu fiz, a gente fez um grupo grande, assim, juntou o distrito todo em uma chácara, alugamos uma chácara e levamos aqui a 16 igrejas. E a gente juntou as 16 igrejas num lugar só, e aí a gente pediu a ele deixou, ele foi com a gente lá e ele fez uma das palestras, porque lá a gente faz a palestra sobre vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa. Aí ele fez a parte de comunidade saudável, porque... E aí a gente fez um dia, foi maravilhoso, foi um domingo, foi maravilhoso, foi a de manhã toda, foi uma benção, divulgamos. Depois daí, até as pessoas das outras igrejas, a mulher vá para a minha igreja, vá para lá, porque nem todo mundo foi, né, das igrejas. Aí foi quando a gente decidiu juntar o grupo. Aí juntou essas 20 pessoas, aí tem mais Edivânio e Thaís, Karine Robles, que são de outra igreja, Ilha das Flores, e a gente foi primeiro para o Betume. Lá a gente faz escola sabatina, e a gente também faz adoração infantil, e a gente, na hora que termina a escola sabatina, a gente faz as palestras, às 4. Canta também louvor, depois das palestras, aí a gente conta testemunho, depois do testemunho, eu conto esse meu, quase todo lugar que eu vou, eu conto essa história da pena do meu filho. E depois eu prego. E aí, quando a gente termina, a gente pede o número do telefone, e lá pregando eu já peço, antes de eu pregar, eu digo, olha, vocês agora podem conhecer a sala, porque vocês precisam divulgar, porque o que a gente precisa, pastor, hoje, é do Espírito Santo. Quando foi que o Espírito Santo desceu? No dia do Pentecostes. Porque o povo estava unido. Quando o Espírito desceu, foi batizada 3.000 almas. Então, o que é que eu penso? Se eu levar a sala 57, as pessoas vão aprender a amar o Espírito Santo como eu, conhecer ele, e quando as pessoas se apaixonar pelo Espírito, vai desaguar, vai pregar em outro lugar e Jesus vai voltar logo. Porque eu mesmo não quero ficar aqui. Eu não quero, acho que ninguém quer. Esse mundo é terrível, eu não quero. Então, eu pego o número do telefone das pessoas, coloco elas na minha lista de transmissão e eu fico mandando os links para elas. E aí, muitas delas já faz também o link, ou é o link também, já divulga. Já tem lista de transmissão também. E aí, agora, depois do Betume, a gente fez assim, segundo sábado de cada mês, o pastor liberou para a gente ir para a igreja diferente. Aí já chegou meu novo pastor, Alfredo, já conversei com ele, já disse a ele, ele também já liberou, e ficou determinado assim, segundo sábado, a gente junta o grupinho e vai para uma igreja diferente. E aí, essa semana, a Alessandra está aqui dizendo bom dia. A Alessandra do Betume, a menina que... o primeiro evento foi esse, pastor. O primeiro evento foi esse. Foi o primeiro evento aí que você reuniu o grupo todo, e daí vocês começaram a ir para as igrejas, teve até batismo nesse dia aí. Foi. E a gente quer batizar também, porque a sala batiza, né? E A sala batizar.
Sala Batista. O É. primeiro. Aí depois daí, a gente já foi para o povoado Betume. De lá, a gente foi para Coab 3, em Neópolis, que é um bairro da cidade, lá onde eu conheci a mensagem. E lá também foi a mesma coisa. É uma benção, pastor, é uma benção e a gente está tudo... Assim, a gente não consegue mais parar, não. No próximo mês a gente já marcou outro lugar. Eu fiz Caleb num povoado chamado Tatu. E lá no Caleb, eu não conseguia ficar calada sem falar da sala. Falei da sala e eu contei, né, que o que me chamou também muita atenção era o Bom Dia com Alegria. E o povo lá ficou tão assim apaixonado também, que era de noite. Aí quando o povo chegava, dizia, boa noite com alegria. E eu ficava impressionada. E aí, a diretora da igreja, né? Eu falei com ela, irmã, dá para a gente apresentar essa sala aqui em fevereiro, no segundo sábado? Ela diz, dá sim, minha irmã, com certeza. Aí a gente já combinou, segundo sábado de fevereiro, a gente já vai para o povoado Tatu divulgar a sala lá, embora lá já tem 5 pessoas que já conhecem a sala, essa hora deve estar assistindo também, né? E aí a gente vai fazer assim, quando a gente terminar o distrito de Neópolis todo, a gente vai para outro distrito, pastor. A gente só vai parar quando Jesus voltar. Vem cá, você disse que você tem alguém especial na sua família? Tenho. Quem é? É Joyce, a minha irmã caçula, ela é especial. Olha, pastor, eu tenho muitos problemas. Eu sou obesa, tenho problema de obesidade. Eu agora, ultimamente, descobri uma inflamação nas articulações. Eu só vivo inchada direto. Eu sou hipertensa também e tenho esporão nos pés. E eu cuido, mesmo assim, pastor, eu fiquei pensando, né? Eu muito problema de saúde e às vezes pensando como é que eu vou sair de casa. Mas se eu não pregar para Jesus voltar logo, então eu vou continuar assim, porque esse problema meu é crônico. Eu não fico boa. Então, o que foi que eu faço? Eu pego o meu tempo e divido. Eu cuido da minha casa, cuido da minha irmãzinha junto com minha mãe, da minha família, tudo que precisa. Agora eu tenho um sobrinho também que está com a doença séria, estou cuidando dele também. Eu trabalho numa escola, faço merenda para 250 meninos, eu e outra pessoa, e eu ainda sou evangelista, e eu ainda faço parte da caravana de mordomia do distrito, que todo terceiro sábado sai daqui e vai para outra igreja, e ainda divulgo a sala 57, apresento a sala 57 durante o dia, que é no sábado, e durante a noite, eu ainda evangelizo e eu ainda tenho estudo bíblico. Por que tudo isso? Porque a minha ansiedade para Jesus voltar logo. E eu vejo que a sala 57 é algo que Deus assim enviou para mim, colocou na minha vida. Eu até peço perdão a ele, porque eu não entrei na sala quando eu pude, logo, mais rápido. Eu vim entrar o ano passado, dia 17 de junho. E essa sala, pastor, ela é um instrumento usado por Deus para que as pessoas recebam o Espírito Santo, vá desaguar, leve o Espírito Santo para outras pessoas, e Jesus volte logo, porque eu escuto o povo dizer assim, mulher, eu já conheci, eu já conheço o Espírito Santo, eu também, mas não da maneira como hoje a sala divulga. Ele é meu amigo, eu converso com ele. É assim, ontem eu estava passando a palestra no Caleb sobre quem era o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele fala, você conversa com ele, e é algo que eu não sabia, porque, sei lá, eu acho que eu nunca aprendi isso na minha vida cristã. E depois da sala eu aprendi, pastor, e agora eu quero que as pessoas também aprendam e façam o mesmo. Quando eu vejo o senhor falar aí, faça uma nova lista de transmissão, eu já estou com 3. As minhas 2 primeiras listas têm 260 pessoas, e a minha segunda lista já tem mais de 100. E eu ainda mando o link para os 18 grupos do meu celular, e eu ainda mando o link para pessoas que não querem entrar no grupo. Mulher, eu não gosto de grupo, não. Meu celular também não aguenta, então eu ainda mando individual para outras pessoas. Porque o meu desejo realmente ao fazer isso, pastor, não é só ver Jesus voltar. E eu também sou muito criticada por isso, né? Porque primeiro o povo, vige, mulher, essa mulher agora só fala de sala 57. Só fala de sala 57. E a minha família também, porque é assim, minha irmã, vá descansar. Você só vive com as pernas inchadas, meu filho mais velho que mora comigo também. Mãe, a senhora só vive com as pernas inchadas, só vive com dor nessas pernas. Ainda agora eu vi o irmãozinho aí orando e eu vi meu pedido de oração aí que eu coloquei para orar por mim por conta dessa inflamação. Mas aí, pastor, se eu ficar em casa quietinha, não desinflama e nem desincha. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar inutilizada em cima de uma cama? Não. Eu vou assim mesmo, nem que quando chegar lá eu tenha que pregar sentada. Eu já preguei sentada, pastor,
o microfone na mão, por não poder ficar em pé. Mas eu não parei e o Espírito Santo vai me ajudar e eu não vou parar, só quando Jesus voltar. E o meu grupinho é uma bênção, pastor. Elas são tudo apaixonadas. A irmã Judeane, o senhor, olha, ainda agora o senhor conversando comigo, o senhor falou o nome dela. Ela deve estar no céu. Ela, quando o senhor fala o nome dela, é o Espírito Santo falando com ela. Ela está aqui na sala. Ela não perde uma sala também. Esse grupinho também, junto comigo, se apaixonou. Tudo da gente vou botar na sala 57. Ontem à noite, meu quase vizinho aqui teve uma convulsão. Foi para o hospital. A filha dele, na mesma hora, liga para mim. Zenaide, bota meu pai no grupo aí, no 08 da sala, mulher. Ele convulsionou agora. Todo mundo, pastor, liga para mim e pede para botar no grupo da sala 57. E eu boto. E aí, assim, a gente vai levando as pessoas a conhecer o Espírito Santo e aceitar. Alguém falou assim para mim, que vocês falam que é a sala 57. Ele, não, a sala é igual o tanque batismal. Não tem poder nenhum no tanque batismal. O que dá o poder é a fé. A sala ela não tem poder em si mesma. O que dá poder para a sala é o Espírito Santo de Deus e a presença de Cristo aqui. A mão de Deus estendida. Eu sou comedor de farinha, irmãos. Eu sou comedor de farinha, tão carente da graça que eu ofereço para você. Eu ofereço um remédio que eu tenho que tomar todo dia, irmãos. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, do que outro, alguém se achando que a sala é o único. Nada disso, mas aqui provoca experiência. Quando Zenaide está expressando o amor pela sala, é pelo que a sala fez na vida dela em relação à compreensão de quem é Deus para ela e de quem ela é Deus, de quem ela é para Deus. O conhecimento do Espírito Santo de forma prática. A cura do filho foi só para Deus dizer assim, Zenaide, estou com você, filhinha. Não precisa passar pomada, nada. Eu vou curar seu filho. E curou, irmão. Você viu, 15 dias sem passar pomada nem nada. Deus curou, mas a Zenaide tem todos os problemas de saúde. Por que Deus mantém os problemas de saúde lá e curou o filho? Porque Deus tem as soluções, as atitudes de Deus não devem ser questionadas. É isto. Não é um enaltecimento à sala, não é enaltecimento... As pessoas, quando eu vou aos lugares, Zenaide, você falou como é que é o nome da irmãzinha? Da Gildeane, que está ali, a lindinha, fofinha. Né, Gildeane? Ali, não perde uma sala. Bom dia, tudo bem? Abre o seu áudio aí, por favor. Abre aí seu áudio. Oi, Gildeane, tudo bem? Bom dia, que bom ter você aqui sempre, viu? Muito feliz de falar com o senhor, viu, pastor? Amém. Mulher, na hora que você for falar, fale de mim, mulher, para o pastor vai falar comigo. Eu amo vocês, Gildeane, você é uma bênção, tá? Obrigado por estar sempre aqui, viu, filhinho? Também. Amém. A Gildeane é um exemplo. Quando a gente chega nos lugares, as pessoas querem conversar comigo, com os pastores, com todo mundo, e a gente fica com eles, e a gente se abraça, a gente chora junto. As pessoas querem tirar uma foto e levar a lembrança de terem estado comigo, com o pastor Adevaldo, com o pastor Edmir, com a Zenaide, quando encontram na igreja. Isso não é idolatria, irmãos. Sabe o que é isso? É que nós somos importantes um para o outro. E a gente gosta de estar perto de quem é importante para a gente, pelas descobertas que Deus provocou na vida da gente. É isso, é esta liga, sabe, é o mesmo sentimento no coração. E a gente está atrás, Zenaide, de pessoas que, como você, mesmo com problemas, mesmo com dificuldade, mesmo sofrendo muitas dificuldades, queira, por amor ao que Deus fez na sua vida e tem feito na vida dos outros, nós queremos levantar um grupo gigante de divulgadores da sala. Homens e mulheres que, como a Zenaide, saiam e façam um trabalho como esse. Depois eu vou contar direitinho o que está acontecendo aqui, mas o processo está bem disparado, Zenaide, já. Quer ver? Vou mostrar para você aqui. A Dodora fez um culto, e aí o que ela fez? Camiseta da sala, mensagem apresentando a sala 57 nessa igreja. Na quarta eu vou chamar a Dodora para falar um pouquinho sobre isso. E o que a gente quer? Né? A gente quer pessoas assim como você, que amem a sala, no sentido que eu acabei de falar aqui, da importância que ela tem, e queiram divulgar isso. Eu vou treinar você.
eu vou orar com você, nós vamos receber o Espírito Santo. E aí, ó, em parceria com o pastor, você viu que a Zenaide pediu autorização para fazer, pediu autorização para sair no segundo sábado, alinhado com o pastor, na igreja que vai alinhado com o pastor, mas apresentar essa bênção que tem sido para você e para mim. Você quer ser um divulgador presencial da sala? Manda o seu nome para a gente. Eu vou treinar o nosso grupo logo depois da Semana Santa, para a gente começar a espalhar isso presencialmente. Ô, pastor, é como o senhor está falando. É como eu digo também quando eu vou para os cantos. Não é a sala, né? É o que a sala faz, é o que move a sala. É o que move, não é a sala. Agora, aí onde foi que você aprendeu isso? Na sala 57. A sala é quem tem ensinado a gente o mover do Espírito em nossa vida. E, pastor, quando faz um grupo, né? Assim, para que também, às vezes, os pastores podem ficar preocupados com relação aos irmãos saírem da igreja e a igreja ficar vazia. Então, o que foi que a gente fez? Lá na Igreja Central de Neópolis, são 6 pessoas que são do grupo. Então, num mês, vai 3, no outro vai mais 3, para não sair todo mundo. Aqui na igreja também, a gente colocou, eram 3 pessoas, agora eles foram para Santa Catarina e ficou só eu. Mas quando eu ia, eles ficavam, para que a igreja também não fique assim, chega, saiu todo mundo, não tem ninguém. Então, a gente criou um grupo grande, mas a gente sabe dividir como é que faz. Não tem como ir outros dias para as outras igrejas, porque não que o grupo dava para dividir, ser 2 grupos, mas como não pode, porque todo mundo que está nesse grupo é todo mundo que tem cargo na igreja. Então, não tem como, a gente é só um sábado no mês. Mas o que é que leva a crescer? É porque quando a gente chega lá naquela igreja, que as pessoas se apaixonam também pelo que a gente conta, pelo que a gente fala da sala, eles já divulgam na própria igreja e já vai divulgar para outras pessoas. Então, é justamente isso. É isso que a gente deve fazer. E outra coisa, pastor, que eu fiquei pensando, se alguém aí tem problema de saúde e por isso não vai fazer, vá assim mesmo doente. Talvez se você fosse boa, que nem eu, se eu fosse sadia, e como antes eu era no passado, talvez eu não fizesse tudo o que eu faço hoje. Porque é justamente meu problema de saúde e problema do meu filho, que eu peço a Deus para eles voltarem para a igreja, porque eles foram criados na igreja, que o meu filho mais velho tinha 7 anos, e o meu filho mais novo tinha 8 meses de nascido. Então, hoje eles, adultos, saíram da igreja, estão fora. Então, para eles voltarem para a igreja, eu vejo que o Espírito Santo pode. Mas para que isso realmente mude, eu tenho que pedir a Deus para nos ajudar. Mas também de que forma? Abreviando a volta de Jesus com a pregação do Evangelho. Então, eu tenho meu marido que é alcoólatra, eu tenho um irmão também que era alcoólatra, agora há poucos dias, graças a Deus, ele está se libertando. Tenho meu outro sobrinho com problema de saúde. Minha tia, nesse momento, está internada, tomando bolsa de sangue. Então, quando eu vejo essas coisas, eu digo, meu Deus, só o Senhor voltando para acabar com isso. Então, eu vi na sala um movimento que vai ajudar Jesus a voltar. E eu não fiquei boa do meu problema, não sei se eu vou ficar, mas se eu tivesse saúde, talvez eu não tivesse tão apaixonada pela sala, me querendo divulgar, porque talvez eu não estivesse nem assistindo. Mas justamente por estar doente e querer que Jesus volte logo para eu ser curada, é que eu faço isso. E o meu outro pastor costumava dizer assim, tem pessoas que pedem a Deus para ficar sadio para trabalhar na obra, mas você é o contrário, você é doente indo trabalhar na obra, mas é isso mesmo. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sempre digo onde eu ando, talvez eu seja mais pecadora do que todo mundo na minha igreja e no meu distrito, mas tem uma coisa que eu quero logo, é que Jesus volte, porque é muito problema que eu tenho enfrentado aqui na minha casa, na minha família, né, nas pessoas que eu conheço, como eu me tornei coordenadora digital de oração, pastor, meu celular não para. No grupo 08 a gente não vê ninguém. Se tiver 2 agradecimentos, é 100 pedidos. E os pedidos é sempre câncer, infarto, diabetes, casamento acabado, filho nas drogas. É sempre isso. É o tempo todo, é o tempo todo. Então, se a pessoa tiver até a mente fraca, não aguenta. O tempo todo só é isso. Aqui na sala, dificilmente tem um agradecimento. Quando o pastor está aí orando, é só pedido, pedido, pedido. Então, a gente tem que acabar com isso. E a Sala 57 é um movimento que vai levar a gente a divulgar o Espírito Santo para ele ungir a gente, para a gente receber a plenitude e pregar no mundo inteiro e Jesus voltar logo. Porque quando ele voltar, tudo isso vai ter fim.
Eita, coisa boa, né, irmã Janete? Dá vontade de ficar aqui a manhã inteirinha, a moderadora Érica. Está em Portugal, essa abençoada, fazendo um trabalho lindo na igreja dela, como anciã lá, né? Anciã da igreja, uma bênção. Deus te abençoe. A moderadora é minha, pastor, a minha é Miriam. Essa benção aí. Miriam é lindinha, fofinha. Nossos moderadores são uma bênção, são top demais. Você sabe que eu quero terminar o nosso testemunho refletindo sobre uma coisa. Algumas pessoas falam assim, não vou pregar o evangelho não, porque eu tenho muito problema. Pastor, esse ano não dá, vou tirar um ano sabático, não vou trabalhar para Deus não, porque eu tenho muita coisa para resolver. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você esperar os seus problemas acabarem para pregar o evangelho, eu vou te dar um recado. Seus problemas só vão acabar quando Jesus voltar, viu? Antes dele voltar, eles não vão acabar. Ah, mas eu vou me associar a Deus. Associar a Deus não quer dizer ausência de problema, não, viu, irmão? Deus não prometeu isso. Inclusive, ele vai passar por muitas tribulações, mas eu vou estar com você. Se você estiver esperando melhorarem as coisas para você ir pregar, deixa eu dizer uma coisa para você. Só vai melhorar mesmo quando Jesus voltar. Só que aí, deixa eu dizer uma coisa, filhão. Quando Jesus voltar, não vai precisar mais pregar o evangelho, viu? E aí, sabe qual é o meu medo, Zenaidinha? É que quem está esperando tudo melhorar para pregar, quando Jesus voltar, não esteja preparado. Porque ficou esperando melhorar, melhorar, né? E aí, dançou. Então, vá com problema, querido. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Pastor, esse aí é o lema que me acompanha. Eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas. Porque agora, no mês de janeiro mesmo, eu fiquei sem trabalho. Eu vou começar a trabalhar em fevereiro. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? E fiquei preocupada até que Deus usou o meu próprio patrão, que é o meu prefeito. E ele disse, olha, Zenaide, olhe pelo lado bom das coisas. Você vai passar 11 meses do ano trabalhando. Só por causa de um mês tudo vai ser resolvido. E depois eu entendi, pastor, que eu fiquei desempregada em janeiro para fazer missão Caleb em outros lugares, porque se eu estivesse trabalhando eu não ia ter condições, porque quando eu chego em casa, por conta do meu problema de saúde, eu chego muito cansada, eu já vou para a cama. Às vezes eu tomo banho e já vou deitar. Eu fiquei desempregada em janeiro para fazer missão Caleb, por isso que eu já fiz uma e estou na segunda missão Caleb por conta disso. Então, é como o senhor falou, ninguém vai ficar bom, curado, para Jesus voltar, não. E outra coisa importante, quando eu olho o problema do outro, nas igrejas onde eu ando, nos grupos que eu faço parte, eu vejo que o meu problema é desse tamanho, aí. Bem assim. É muito menor do que os outros problemas que eu vejo nos outros cantos. Então, é com problema, é doente, vamos embora. No trabalho não é seu, não é meu, não é da sala, é do Espírito Santo. Ele tem mais interesse do que nós. Então, Jesus tem mais pressa de voltar do que a gente de ver ele voltar. Então, esse trabalho é dele, vamos lá. E eu não, olha, pastor, eu não estudei muito não, viu? Eu nunca fiz uma faculdade nem nada, eu estudei o ensino médio. E pronto, e mesmo assim o Espírito Santo me capacitou e eu estou aqui. E eu digo a ele, estou aqui, Senhor, envia-me a mim e pronto. Estou esperando ele fazer a obra, eu só sou o instrumento mesmo. Zenaide, Deus precisa dos inteligentes. Inteligentes são pessoas que aprendem na faculdade, né? Estudam, se tornam pesquisadores, cientistas, doutores, né? A gente tem inteligência, você aprendeu a fazer comida, você aprendeu a ler, você aprendeu a escrever, isso é inteligência. Todos nós temos um nível de inteligência muito importante, mas Deus está atrás dos sábios. Sábios são aqueles que recebem sabedoria de Deus. Não é de alguma coisa que eu estudei para aprender, não. Vem de Deus. Isso você está cheia disso. Além das inteligências que Deus te deu. Dá para ver claramente isso. Né? Dá pra... Pastor, só uma coisinha rapidinho, olha. E a minha preocupação desse mês de janeiro não tem como pagar minhas contas por estar desempregada, né? Aí, como eu digo, eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. Eu fiquei trabalhando para Deus o mês todo até hoje, e ainda nem chegou o final do mês, e as minhas contas já estão toda paga, sem eu trabalhar, porque Deus foi enviando.
enviando de alguma forma meu filho, uma pessoa, minha mãe, um e outro, e eu sei que minhas contas já estão toda paga. E eu fiquei pensando, olha como que Deus tremendo, que Deus poderoso, maravilhoso. Eu não trabalhei para mim, trabalhei só para Cristo, e Ele supriu a minha necessidade. Então, por que parar, né? De jeito nenhum, vamos continuar, é assim que Deus faz. Zenaide, você estava trabalhando. É que, nesse período, ele trabalhava por você, Amém. né? É assim. Eu ficaria aqui a manhã inteira. Ei, nós precisamos de um exército de gente que queira divulgar a sala aí na sua região, em acordo com o pastor, na igreja que quer receber o culto, mas pessoas que serão capacitadas e treinadas assim, com esse espírito da Zenaide, de gratidão. A sala é importante para você, irmão. Ela tem feito você ver coisas que você não tinha visto, tem feito milagres na sua vida, tem feito milagre na vida das pessoas imediatas. Você é feliz com Cristo hoje pelo que aprendeu aqui? Pois então, não dá para você esperar não ter problemas, ficar legal para você se encampar no trabalho. Vamos lá, irmão, nós precisamos avançar e crescer. Eu espero pelo seu nome. Eu espero pelo seu nome. Eu espero pelo seu nome. Deus está chamando você. Eu espero pelo seu nome. E quando eu tiver o grupo formado, eu vou chamar para treinar esse povo. Vai ser uma vez. Bom, Zenaide, obrigado. Oi, meu amor. A gente se apaixona pelas pessoas sem nem conhecê-las. Olha, aqui mesmo na sala, eu sou apaixonada pelo monte de gente. Essa Val, que o senhor chamou ela agora, eu amo essa menina, não sei como, porque eu não conheço ela, nunca vi, nunca falei com ela, eu sou apaixonada por ela. Tem a Marisa também, que ela faz parte do grupo também lá, eu me apaixonei por ela, e agora pela Iclei. Eu nunca vi a Iclei também, né? E eu sou apaixonada por muita gente daí da sala, pela Giovani, um monte de gente aí, eu fico, quando eu vejo o povo, chega, eu me alegro, um amor tão grande que sai assim. Eu nem tenho amizade com a sua esposa, nunca falei com ela, me apaixonei por ela desde o dia que eu vi o testemunho dela. E aqui, por onde eu ando, é a mesma coisa, eu só ando abraçando. Olha, eu fui para o médico essa semana, vi uma senhorinha lá, e o Espírito Santo mandando eu falar com ela, e eu sem querer falar, ela com o braço quebrado e a perna. E aí, quando eu fui saindo, o Espírito Santo mandou eu ir lá falar com ela, eu fui. Cheguei lá, perguntei o nome dela, é Marlene, o nome dela, ela disse. Perguntei se eu podia orar com ela, e ela começou a chorar. Eu me abracei, dei um abraço forte nela, orei por ela, depois peguei o nome dela, só que ela não tem telefone. E aí ela disse assim, minha filha, foi Deus que mandou você falar comigo, porque eu tenho vivido dia de angústia. E eu nunca fiz isso na minha vida. Eu chego no ônibus, quando eu entro no ônibus para ir trabalhar, bom dia com alegria. O motorista do ônibus, quando eu entro, eu nem preciso falar. O motorista já é quem fala. Na escola, o vigia da escola, a mesma coisa. Quando eu chego, eu nem falo, ele já fala. Então, é algo assim maravilhoso. E eu quero encerrar fazendo um pedido de oração, pastor. Eu tenho uma tia que ela está internada, o nome dela é Maria José. Orem por ela, ela está tomando bolsa de sangue. Meu sobrinho, ele começou com problema de rim, já vai com 6 meses, operou o rim, não tem mais nada no rim. Mas as dores continuam, só vive no hospital. O nome dele é Wesley. Ele já foi adventista, ore para ele voltar. E o outro é um menino, um adolescente, 15 anos, João Vitor. Ele tem esquizofrenia. A mãe dele é recém-batizada, adventista, e ela está sofrendo demais com ele, com as crises, ele nem indo para a igreja, ela está mais. Então, eu peço que vocês orem por essas 3 pessoas e por mim, né, para que Deus continue me usando, para que eu continue desaguando, desaguar, e por essa sala. E como todo mundo, quando entra aqui na sala, que está sempre constante com a gente vai e se apaixona, né, pelo pastor Abidoral, aí o pastor Edivaldo, homem, não é bom nem falar. Um dia a gente vai se encontrar no céu, pastor, porque eu acho que aqui na terra está difícil, eu moro em Sergipe, você mora em Brasília, São Paulo, mas no céu a gente vai se encontrar. É porque, Zenaide, o Espírito de Deus dá o mesmo sentimento dentro do nosso coração. Havia singeleza de coração na igreja primitiva antes que ela decaísse. É isso que a gente experimenta, né? Quando eu encontro com o pessoal da sala em outros estados e abraço, é como se eu conhecesse aquelas pessoas há muito tempo e a conversa flui, a gente fala das mesmas coisas, a gente quer estar junto, quer estar abraçado, é uma bênção. Amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio, Zenaide, mais em Deus, porque você existe, viu, filhinho? Amém, pastor, amém. Karine está aqui falando, ela também está assistindo. Eu também, pastor. E agora, quando eu envio o link, né, da sala na lista de transmissão, eu faço uma oração
pelas pessoas e digo isso toda vez. Aí agora, quando as pessoas mandam mensagem para mim, é dizendo assim: irmã, eu amo você e preciso de você para ser feliz, porque contagiou, né? Eu também, pastor, amo o Senhor, preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus que o Senhor, e essa sala existe. Essa sala é uma bênção de Deus na minha vida. Eu amo todo mundo daqui da sala. Um abraço, fica com Deus, amado. Pastor. Tchau. Você viu que toda vez que Zenaide vai falar, ela tem uma coisa nova? Você fala uma coisa, ela vem um lance novo. Fala uma coisa, e se eu ficar aqui, vai até 9 com coisa nova. Fica aqui até 10 com coisa nova, sabe o que é? Soprando pelo Espírito, sabe? É assim que a coisa funciona, né? Vamos orar? Eterno Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Estamos aqui há 3 horas, nem parece. Espírito Santo falando, transformando através da mensagem. Que mensagem linda! Esse testemunho poderoso, a cura do filho da irmã, a lição, as orações através do Rogério. Louvado seja o teu nome, Deus. Nós estamos aquecendo os trabalhos desse ano. Daqui a pouco nosso grupo estará todo de volta, todo mundo adorando juntos. Estamos terminando nossa jornada de 40 madrugadas. Espírito Santo, nós estamos cheios agora, cheio, mas nós queremos permanecer vivos. Vamos sair agora para que as pessoas conheçam Jesus através de nós. E nos usa. Em nome de Jesus. Abençoa a irmã Zenaide. Ela fez alguns pedidos aqui. Atende-os todos. E mais uma vez eu quero colocar a Ina, filha da Jússi, em tuas mãos. Ela ainda está internada. Abençoa esta menina. Filho da Miriam, passou mal outro dia, Deus, foi para o hospital, cuida dele, dos enfermos desta sala. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos. Que maravilha. Eu queria desejar a você, sabe o quê? Bom dia com alegria. Dia com alegria. Bom dia com alegria. Com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia, com alegria. Bom trabalho, Júnior. Me chamamos Júnior. Bom dia com alegria, meu lindo. Contando Bom dia, pastor Fagner Almeida. Tchau, pastor. Bom dia. Agora cuidar do Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom de Deus. Deus abençoe você, Céu Feliz. Bom dia.